Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos nesse momento, que a paz esteja com todos. Nós vamos dar prosseguimento, à série de mensagens que nós estamos vivendo, Esse propósito, Deus colocou no meu coração o caminho da oração, Cada vídeo nós estamos falando, de um módulo. Eu dividi esse estudo em módulos, Eu dividi em várias mensagens, mas é o mesmo assunto, Falando de oração, E graças a Deus, louvado seja Ele, que Ele tem me dado mensagens que falam a esse respeito. A oração na vida do cristão é algo essencial, O cristão que não ora é um cristão que está longe de Deus, E o cristão que não gosta de orar, ele não quer estar perto de Deus. Esses dias eu estava comentando até com a minha esposa que a pessoa que não gosta de orar é aquela pessoa que não gosta de Deus. Aí muitos que assistem vão falar, nossa, mas o senhor está sendo radical. Não, é verdade. Aí. Porque se você não gosta de falar com alguém, de ter prazer em estar perto de alguém, viver conversando com alguém, significa que você não quer estar perto dessa pessoa. Ou se você conversa só o necessário com alguém, isso significa que você não quer ter relacionamento nem compromisso com essa pessoa. Então, assim, muitas pessoas fazem isso com Deus. Tem pessoas que tratam a oração como se fosse um palavrão, Tem pessoas que tratam a oração como se fosse um algo pesaroso, Tem pessoas que você vai falar para ela de oração, meu Deus do céu, parece que você está xingando ela, parece que você está ofendendo ela, mas só quem sabe disso, só quem vive isso, sabe o quanto é prazeroso orar, O quanto é prazeroso ter um momento de oração. Eu falo para você, meu amigo e minha amiga, por experiência própria, depois de pregar, que é minha vida, eu sou uma pessoa que sou amante da oração. Eu gosto de orar, Eu amo orar, Então, e sei que quanto mais eu orar, mais eu buscar a Deus, mais dele eu vou ter, Quanto mais eu me dedicar na oração, seja pelo menos meia hora por dia, seja uma hora, não importa, não tem cronômetro para oração, não tem o tempo que você deve orar, importa que você tenha esse momento de oração. Inclusive até sobre isso que eu vou falar hoje, Será que existe tempo para você orar? Você tem que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas? Será que existe lugares específicos para você orar? Será que existe posições corretas que você deve orar? Não. Desde que a sua oração seja de coração verdadeiro diante de Deus, desde que você seja uma pessoa que busque a Deus de coração, não importa o tanto de hora que você ora, não importa a posição que você esteja orando, se é de joelhos, se é em pé, se é deitado, se é dirigindo o seu carro, Claro que você não vai fechar o olho para você orar quando você estiver dirigindo, Obviamente. Mas se você estiver buscando a Deus de coração, o importante é esse. Se você for uma pessoa que tem o seu secreto com Deus, o seu íntimo com Deus, suas palavras vêm verdadeiramente do coração, tudo isso é válido. Porque é o que eu sempre falo, a oração é uma conversa que você tem com Deus. É como se você estivesse conversando com alguém físico próximo de você, um amigo,
o marido, a esposa o marido, o pai, o filho, o pai ou a mãe. É como se você estivesse perto de alguém conversando fisicamente, né? Deus, Ele não é uma pessoa física, mas Ele é uma pessoa espiritual, que a gente só encontra Ele quando nós entramos em Sua presença em espírito e em verdade. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Mas Ele é uma pessoa, que se você busca Ele de coração aberto e sincero, e reconhece as suas falhas, né? É uma pessoa humilde, é uma pessoa que se arrepende todos os dias dos seus pecados. Você pode ter certeza, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus Ele vai estar sempre pronto a te ouvir, né? E Jesus Ele falou isso lá em Mateus, é o estudo de hoje. Nós estamos no módulo 6, em Mateus capítulo 6, o versículo 5 e versículo 6, né? Jesus, ele falava aqui dos fariseus, né? Que os fariseus, eles gostavam de se aparecer, né? Os fariseus, eles gostavam de mostrar para as pessoas que eles oravam, né? Os fariseus, eles eram pessoas, como eu havia falado em outros vídeos, no último vídeo que eu gravei, no penúltimo, né? Que eu gravei, eu falei que os fariseus, eles gostavam de ser aquilo que eles não eram, eram artistas, né? Assumiam a aparência de alguém que eles não eram. E eles gostavam de mostrar, né, para as pessoas que oravam, né? Eles gostavam de se aparecer para as pessoas, apareciam pessoas santas, pessoas de Deus, coisa que eles não eram, né? E Jesus, Ele advertiu, quando aqui Jesus ele estava ensinando sobre a oração, e Ele advertiu as pessoas que nós não deveríamos ser semelhante aos fariseus. Ou seja, não importa a posição que você ore, não importa se você vai orar em pé, não importa se você vai orar sentado, não importa se você vai orar... cada um é cada um. Eu não gosto, por exemplo, orar deitado, né? Eu particularmente eu não gosto, mas cada um é cada um. Importa que você ore e seja de coração. Então, não importa qual seja a posição. Aqui, quando Jesus ele fala dos fariseus, Ele não está dando para você uma posição que você deve orar, a posição que você deve orar ou o local que você deve orar. Jesus aqui nesses 2 versículos, Ele está falando de intimidade com Ele. Ele está falando que nós não podemos mostrar para as pessoas o que nós fazemos. Tem coisas que nós temos que estar em secreto com Deus. Tem coisas que as pessoas não precisam ficar sabendo. Por exemplo, vamos supor que eu gravo aqui um vídeo, né? Eu tenho lá o meu momento com Deus, o meu momento de intimidade com Deus, aquele momento que eu tiro para buscar a presença de Deus. Aí eu gravo isso, deixo isso no ar, transmito isso ao vivo, através do Facebook ou do YouTube, que seja, né? Só que eu não estou fazendo aquela oração no sentido de orar pelos outros. Eu estou fazendo aquela oração no sentido de me mostrar que eu tenho intimidade com Deus. Então, era isso que os fariseus faziam, né? Eles gostavam de mostrar para as pessoas que eles eram pessoas de Deus, que eles oravam, tinha o seu momento de intimidade com Deus. Na verdade, eles não tinham. Porque, por exemplo, meu amigo e minha amiga, é diferente quando eu gravo um propósito, por exemplo, eu gravo aqui um vídeo
falando assim, ó, meu amigo, eu vou orar junto com você, nós vamos orar em favor de tal coisa. É diferente, porque eu não estou me mostrando, eu estou orando junto com você. Agora, é que nem eu falei agora, vamos supor que eu gravo um vídeo do meu momento com Deus de intimidade. É aquele momento que eu tiro para buscar por mim. Aí eu quero filmar. Ou seja, eu estou mostrando para as pessoas. Foi isso que Jesus advertiu, que o nosso momento de oração é secreto com Deus. As pessoas não precisam ficar sabendo que você é uma pessoa de oração. Tem gente que gosta de colocar uma plaquinha na testa, né? Eu sou uma pessoa de oração. A pessoa fala assim, modéstia à parte, eu sou uma pessoa que jejua. Modéstia à parte, eu sou uma pessoa que ora. Modéstia à parte, eu sou uma pessoa que oro 2 horas por dia, que subo ao monte todo final de semana. Para quê? Para que você vai mostrar para as pessoas, para ser aplaudido por elas? No mundo espiritual isso não tem valor nenhum, né? A pessoa querer bater no peito, mostrar que ela é uma pessoa de oração, para quê? Ninguém precisa saber que eu sou uma pessoa de oração, ninguém. Ninguém precisa saber o tempo que eu oro. Ninguém precisa saber aonde eu oro. Não, para quê? Né? Ninguém precisa ficar sabendo, nossa, o irmão é uma pessoa que ora. Tem pessoas que gostam. Tem pessoas que faz a questão, vamos assim dizer, de bater no peito e falar, não, eu sou uma pessoa que ora, hein? Para quê, meu amigo e minha amiga? O que você ganha com isso? Você vai ganhar aplausos humanos e no mundo espiritual você vai estar reprovado por Deus. Porque Jesus, o nosso Senhor, Ele era assim. Jesus, quando Ele tinha o seu momento com Deus, Ele se afastava até dos discípulos. Você pode olhar e você pode estudar a Bíblia, né? Em Mateus capítulo 14, você pode acompanhar que Jesus ele se retirava, ele se afastava até dos discípulos para orar. Quando ele ia ter aquele momento lá de intimidade com Deus, quando ele ia falar com o Pai, ele se afastava da multidão, se afastava dos discípulos. É assim que nós temos que fazer. Não importa qual seja a posição que você ore, ou o local que você ore. Importa que você tenha um coração íntimo e voltado para Deus, que você tenha o seu momento de oração, né? A pessoa fala assim, eu gosto de todo final de semana subir o monte. Não tem problema. Só que a sua oração no monte, ela vai ser a mesma oração que você faz se você estivesse fazendo na tua casa, no local reservado. É a mesma coisa, não quer dizer nada. É só um local. Aí tem gente que fala assim, mas porque Jesus orava no monte. Sim, porque era um lugar reservado. Mas o local não quer dizer nada. Desde que a pessoa tenha um momento de intimidade com Deus. Por exemplo, se você tem um lugarzinho na sua casa que você reservou aquele lugar para orar, o teu monte é ali, né? Se você tem um lugar no seu, não sei se no local de trabalho tem como fazer isso, mas talvez você tenha lá, que você gosta de, no seu horário de almoço, ir para uma praça, ir para um lugar reservado, ler a Bíblia, orar um pouquinho, ali é seu monte, né? Então, não importa qual seja o local, a posição que você vai orar. Debaixo do chuveiro, quando você estiver tomando banho, você pode orar. Aí tem gente que fica escandalizado, mas Deus vai ouvir, eu estou nu. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Deus, Ele fez você desse jeito, meu amigo e minha amiga. Você veio para esse mundo nu. Né? Então não importa. Se você quiser orar debaixo do chuveiro, se você quer fazer desse local o seu momento com Deus, e o que tem isso?
Não tem problema nenhum diante de Deus. Deus, Ele sabe o que está dentro do teu coração. Eu sei disso porque tem pessoas que faz isso, né? Que gosta de orar debaixo do chuveiro. O que tem? Desde que seja um momento com Deus de oração, não há problema. No volante do carro, desde que você não feche o olho, não há problema. Importa que você tenha o seu momento com Deus e que seja de coração, não seja para mostrar para as pessoas que você ora. Porque o único que tem que ver a sua oração, esse alguém é Deus, e a recompensa vem dele. Foi o que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Diz assim, e quando orares, não seja como os fariseus, aliás, como os hipócritas, os artistas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, ou nas esquinas das ruas, nas esquinas das praças, não sei como está na sua Bíblia, para ser visto pelos homens. Ou seja, aqui Jesus ele não está falando de posição, aqui ele está falando da intenção. Por exemplo, se a pessoa gosta de orar em pé, é uma oração de coração? Não tem problema. Se a pessoa gosta de orar sentado, é uma oração feita de coração? Não tem problema. Então Jesus aqui ele não está falando de posição de oração. Ele está falando aqui da intenção. Os fariseus eles tinham a intenção, os hipócritas na época, os artistas, os atores, os que viviam de aparência, eles, vamos assim dizer, eles gostavam de se mostrar. Eles queriam que as pessoas vissem ele. E Jesus falou, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam o seu galardão. Ou seja, se eles gostam de ser vistos pelos homens, eles vão receber recompensa dos homens. Eles vão receber aplauso dos homens. Ou seja, os homens vão ver eles como pessoas de Deus. Agora, no mundo espiritual, eles vão estar reprovados. Aí no versículo 6 de Mateus 6, diz assim, e entrando, aí ele continua falando de oração, diz assim, e entrando no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, novamente Jesus ele não está falando de posição ou local que você deve orar. Mas ministro, a Bíblia está falando de quarto. Quando a Bíblia fala quarto, não está falando de um cômodo físico. Quarto, por que Jesus ele deu o exemplo do quarto? Porque o quarto é lugar de intimidade. Por exemplo, um casal, marido e mulher, o que eles fazem dentro de um quarto, você está entendendo o que eu estou falando? Eles não vão fazer em outro lugar. O momento de intimidade do casal é no quarto. O momento que o casal tem para conversar um com o outro, para se acariciar, para ter aquele momento a sós, é no quarto. Ou se você é solteiro, tem coisas que você faz no seu quarto que você não faz em lugar nenhum. Por exemplo, no quarto tem gente que dorme só com a roupa íntima. Ela vai fazer isso em outro lugar? Claro que não, no quarto dela. Ou seja, por isso que Jesus, ele falou do quarto. Porque no quarto é um lugar que você não vai fazer. Tem coisas que você faz no seu quarto que você não vai fazer em lugar nenhum. Porque quarto é lugar de intimidade. Foi isso que Jesus quis dizer. Aí eu pulei essa parte, Ele fala que você deve fechar a porta. Ou seja, ninguém precisa ouvir a sua oração particular com Deus. As pessoas não precisam ficar ouvindo o que você conversa. Tem coisa que você trata em particular com Deus que é você e Deus.
Eu, sinceramente, ministro Amilcar, particularmente, a minha oração com Deus, eu não gosto nem que a minha esposa ouça, é verdade. Tanto que eu procuro tirar um lugar meu e Deus. Eu não gosto nem que a minha esposa ouça, porque é o meu particular com Deus. É a minha intimidade com Deus. Não que eu esconda alguma coisa da minha esposa, não é isso não. Minha vida com a minha esposa é transparente. Mas tem coisas que é só nós e Deus. Tem coisas que nós não devemos nem falar nem para nossa esposa. Que a gente fala com Deus, tem coisa que a gente fala com Deus, às vezes tem que ficar só nós e Deus. Lembra do Abraão? Quando Deus pediu Isaac? Você viu que o Abraão não falou nem para Sara. Então tem coisas que é só eu e Deus. Eu não gosto nem que a minha esposa ouça. Está entendendo? Então, não importa qual seja a posição ou local que você ore. Importa que a sua oração seja uma oração sincera, de coração aberto e que você tenha um momento de intimidade com Deus no teu secreto. E não importa quanto tempo você ora também, se você ora 1 hora, 2 horas, meia hora, que seja, mas desde que seja o seu momento com Deus, tá bom? Tenha esse momento continuamente, todos os dias. Não procure a Deus só quando você precisa, não, isso não é relacionamento. Quando você procura alguém só porque você precisa dela, você está sendo alguém interesseiro, você não está se relacionando com essa pessoa. Tem gente que faz isso com Deus. Não, todos os dias tem o seu momento com Deus. Tá certo? Então é essa a lição de hoje. Não importa qual seja o local, não importa qual seja a posição que você ore, importa que você ore de coração e tenha o seu momento de intimidade com Deus no seu secreto. Porque a recompensa, a resposta virá dele. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.